Aí eu acordei e falei: "Bom, falta 10 minutos, ótimo, vai dar tudo certo". Aí a vizinha em cima, ela deve pesar 350 quilos, não, Não eu, assim, é, não tô de não é, acho brincadeira. que não tem nada a ver com peso, é que tem pessoas que caminham assim mesmo, é incrível. Gente do céu, mas às vezes ela existe, às vezes ela não existe. Agora ela resolveu existir. E o vizinho de trás é surdo, então ele põe a televisão assim, essa parede aqui tá com o Alta. vizinho. Você escuta tudo. A, É, mas a eu tava vendo acústica é péssima. tava vendo um vídeo outro dia de alguém assim reclamando que tem vizinho que assim, parece que eles estão movendo todos os móveis da casa, Ah, estão pisando, eu tenho os de cima de mim lá em Lisboa são assim, meu Deus do céu, quando eles chegam em casa, é. é que e esses apartamentos também são mais antigos, né? Isso que eu ia Eles falar, a é, acústica não é boa, aqui a parede é meio tabique, enfim, mas eu ria ah, porque eu falava, pô, agora todo mundo resolveu, não é um, né? É o ah, vizinho, é o de cima, é o de lado. Ai, bom, nem me fala. vamos falar do que nós vamos falar hoje. Vamos falar. Bom, nós vamos falar, só, a gente vai estar no último capítulo sobre o amor, e agora a gente vai falar do amor eletrônico. Ou Hum. seja, as pessoas que estão namorando, né, e casando, e sei lá o quê, com o chat GPT e os seus priminhos. E aí eu já pensei. Você tem conhecimento de pessoas que estão assim? Não, eu não, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, não, não que ela namora, e provavelmente ela vai escutar aqui, mas faz um ano mais ou menos, ela criou um nome, né? Assim, humanizou, tem um termo para isso que agora eu não lembro, mas ela humanizou o chat GPT dela, ela chamava ele de George, porque ela gostava do George Clooney, eu imagino. E aí um dia ela brincou comigo que ela falou que aí ela começou sempre, oi George, faz isso para mim, George, aquilo para mim, George. E aí um dia ele elogiava ela, óbvio, né? Porque ele é feito É, para te sempre agradar, né? E aí um dia ela falou que ele falou para ela, ela ligou, ela falou que ela sentiu vontade de escrever para ele assim, George, faz um elogio para mim, que hoje eu tô com a autoestima baixa. E ele assim, tipo, fazendo tudo que a gente gostaria que alguém de carne e osso Ai, fizesse. meu Deus. E aí, assim, o que eu estava vendo, eu não conheço ninguém, mas o que eu estava lendo, porque eu trouxe algumas coisas aqui para a gente falar, mas o que eu estava lendo é que, principalmente na Ásia, né, como a gente, como você costuma falar, tudo É, acontece lá no Japão antes, primeira. mas que tem muita gente que começou a desenvolver relacionamentos e Com. aí tem casos, assim, de pessoas que, por exemplo, são casadas e começou a entrar em crise porque desenvolveu um relacionamento, vai, monogâmico, não Com. monogâmico, ético, Com. aquela coisa toda, com o chat GPT. Ai, meu Deus do céu. É interessante, assim, eu acho que a gente já pulou no assunto, é bom, porque hoje a gente começou a conversar sem apresentar muito, mas acho que fica claro para todo mundo que está escutando o tema, e é um tema interessante. Eu acho que eu havia te comentado que eu tinha um amigo na Ásia, na época que eu estava lá, que começou a usar o ChatGPT como psicólogo, né? Sim. Isso eu já tinha visto esse uso de caso, mas assim, relacionamentos não. Isso lembra muito daquele filme do Her, não é? Aham. Que já foi uns anos Sim. atrás, no qual era com a Siri, né? Era tipo Com uma. Era do, do, Scarlett do, Johansson lá que tinha do a voz. iPhone, não era com o telefone, se eu não me engano. E acho que passou agora para algo mais mais desenvolvido, que é o ChatGPT, que daí vai realmente te agradar, né? Que eles são feitos para te agradar, mas isso é perigoso e é interessante. Eu fico imaginando aqui, quer dizer, será que essas pessoas então é um relacionamento puramente platônico de, agradar o ego da pessoa, porque vai estar sempre falando o que a pessoa quer escutar, né? Porque o ChatGPT foi treinado para te agradar. E fica nisso, É. não tem. E a parte sexual? Desculpa, eu vou perguntar isso porque Ah, assim. sim, sim, Eu vou sim, perguntar isso porque calma. assim, eu não sei se tem vários assuntos que eles não podem falar, né, no chat GPT, que você pergunta, eles vão falar, não, eu não posso Depende, falar, é fora da ética, não sei o que depende. lá. Então, será que Se você fala? entrar no Grok do nosso amigo que eu sonho, Elon Musk, ele tem inclusive um chat, eu acho que eu comentei isso com vocês. Ah, não Ele tem até sabia. um viés lá para sexual, Ah, não que a sabia que discussão. as outras ferramentas têm ferramentas que estão. Tá bem. Eu Então, ainda assim, eu tô no monopólio ainda, eu só tô usando um. não, assim, eu estou usando vários, então, mas não para isso. Graças a Deus ainda não cai nisso. Mas você falou, ó, você falou duas coisas aqui importantes para a gente explorar. Uma é a questão física, a É. sexual, a física.
E a outra é a questão egóica, né? De eu quero alguém só para me bajular. Então, mas vamos lá. Primeiro, acho que aquilo eu tinha comentado com você da outra vez. Novo, novo, isso não é, porque É, na década de 90 a gente tinha os chats online, aquelas é. salas de De chat, chat, é. e isso eu lembro de um irmão de uma amiga, que a minha amiga contou, isso eu estava na faculdade de Direito, então veja quantos, Sim, mais sim. de 30 anos. Eu lembro que ela contou que o marido, o irmão dela, estava se separando da mulher, porque ele entrava naquelas salas de chat, então assim, não tinha namoro, mas sim que tinha gente que se apaixonava, tinha gente que se envolvia com alguém ali. E o que que acontecia ali? Era tudo meio que platônico, porque não era real, tipo, você não via a pessoa, era real a conversa, né? Mas você É, não via a pessoa e nem a pessoa você. Então, o primeiro ponto que já tem lá atrás, você cria um personagem, porque é. você não está sendo você. Isso era o que era lá atrás. Sim. Com o chat GPT, vou falar o chat GPT, mas pode ser o Claude, pode ser o Gemini, pode ser qualquer um desses, e o Grok que é mais safado. Então, a gente poderia dizer que tem o chat GPT, que é o bom moço, o Gemini, que é o perfeccionista, né? O Claude, que, sei lá, talvez seja um pouco mais humanista, não sei, estou chutando aqui o Grok, E o que, Grosso é como você o sabe, a minha taradão. opinião sobre o Elon Musk É o é o taradão. safado, né? Vamos lá. Mas o ponto é, lá a gente se escondia numa sala, você criava um personagem. Nesses namoros eletrônicos, vou chamar assim, você é você mesmo. Porque tá Uhum. você com alguém, primeiro, que não te julga. É. Então é zero julgamento, certo? É. Segundo, fala, fala. É, não, não, por isso que não tem esse personagem que tinha antes, né, nas salas de chat. A pessoa pode ser exatamente quem ela é, porque. Exato. No É, momento que está todo mundo com todas as suas neuroses a mil e sendo bombardeado de informação, enfim, nesse momento que a gente vem falando aqui. Então, imagina, você tem alguém. Eu lembro quando eu desenhei o produto da minha startup no passado, o argumento de venda era esse, né? Porque a gente começou junto lá com o ChatGPT, e era essa coisa: você tem alguém que não te julga, que te escuta 24 horas por é, dia, 7 dias por semana. Então já vem a segunda coisa que hoje em dia, para quem está solteiro, a gente sabe bem, que é a disponibilidade. Ou seja, é, esse namorado eletrônico, se você quer falar com ele às 5 da manhã, não é só que ele está disponível e bem-humorado. é, não vai, não Então, é assim, eu assim, não tô a fim de falar agora, ou. É, exatamente. eu tenho, ó, presta atenção nos componentes. Assim, eu posso ser o mesmo, não preciso julgar, não preciso ser julgado. Ótimo, então entro do jeito que eu tô. Falou que nem quando você vai em terapia, você fala toda a merda lá, porque, né, a pessoa não vai te julgar, em princípio. Segundo, está disponível para mim no mundo onde as pessoas estão. E aí eu posso falar pelos solteiros, né? Você vai falar pelos casados, mas assim, sem tempo, muita gente ausente, né? Então, É, assim, você é, tem alguém que te escuta, escuta só você, não escuta você vendo o celular, ou escutando a criança gritando, não, escuta você. Dá todas as suas ferramentas para você. adoro essa sua Você câmera. Eu tenho que falar novamente, mas ela tipo, eu tô adorando. Depois eu vou ter que que eu falar pus, uma. é que eu pus uma Desculpa. luz na minha cara, assim, que não deu exatamente o efeito que eu queria. Mas eu queria uma luz assim meio terrorífica. Então você imagina, olha depois eu vou falar da parte sexual, mas olha que delícia um namoro que você não liga, você não manda mensagem desesperada, esperando se vai aparecer o azulzinho que ele recebeu a mensagem e vai te responder, porque ele vai te responder. O chat GPT vai te responder. E vai te responder em segundos. É, é, E vai te escutar. E vai te dar conselhos de tudo que você quiser. E se você quiser fazer igual a minha amiga, tipo, estou com a baixa. Um assunto, por exemplo, um relacionamento normal. Você não vai falar, estou com a autoestima baixa. Deveria. O que que você vai fazer? Passivo-agressivo. Você vai começar a falar, tipo, antes você me elogiava mais, né? Tipo, o fulano que é casado com o ciclano, é, é. nossa, ele elogia o tempo todo. Pro chat GPT, você simplesmente fala, amigo, tô precisando que você leve meu ego. E ele vai fazer o melhor possível. Então, ele é presente, não te julga, é carinhoso, É, mas é volta um pouco. disponível. É o que você disse. Pra mim, volta sempre naquela questão, né?
o Japão, a Ásia está sempre à frente. E eu via isso, você vê em notícias, você via isso acontecer, que as pessoas se relacionavam com, ou casavam com animais, ou com Animais. tem gente que Ai, casa Deus. com um cachorro, tem gente que casa com uma árvore, tem gente que tem todos os tipos de relações. Então, por quê? Porque eles sentem que é a única pessoa que entende eles e que dá carinho de volta e não sei o que lá. Quer dizer, começa a ir num extremo. Isso daí também o ápice da solidão, né? Porque você tem a solidão, você precisa preencher essa lacuna de alguma maneira. E não há o que. Imagina, não existe nada melhor do que preencher com alguém que sempre vai te tratar bem, vai te responder, vai estar disponível. Então você vai chegar tudo que é perfeito, ter o que você quer o tempo todo e que te agrade o tempo todo e que nunca vai te questionar e falar, não, mas já pensou isso ou aquilo? Talvez isso não seja a maneira correta. Então, assim, volta um pouco em algum dos temas que a gente discutiu antes, que eu acho que é assim, do individualismo, né, da pessoa somente pensar no meu próprio prazer, sou eu e eu e eu e eu e eu e da desconexão total com a realidade, com o mundo, né? Então, daí, quando você tem essa desconexão, porque você está conversando com uma ferramenta que vai estar sempre te agradando, eu acho que é mais um motivo para as pessoas perderem o senso de comunidade, o senso de. Claro. Isso é cada vez mais preocupante, porque a pessoa vai se desconectando cada vez mais da realidade. Então, mas agora eu vou pôr a minha pimenta, porque eu ia começar falando, vamos, né, criticar e descer e malhar, que é o nosso objetivo aqui, É. mas depois vamos ver o que que isso quer dizer e o que que isso tem de bom. Então vamos lá. Talvez a gente venha, tô falando de relacionamentos sentimentais, né? Talvez a gente venha de uma história pregressa, Hum, de muito, né, sacrifício, engolir sapo, isso principalmente para a mulher, tá? Né? Essa sim, coisa sim, sim, dos sim. casamentos, não podia separar, era mal visto, estou falando de 50 anos atrás, mas era assim, Hum, né? Então você vem de sacrifício hum. e você é casado, conheço muita gente casada, tem um sacrifício, Sim, sim. tem uma doação para algo maior, a gente já falou sobre isso, né? Sim, Algo maior do indivíduo, sim, é sim. um casal, né? Bom, vamos lá. Então, a gente vai nos pêndulos, né? Porque primeiro começa aqui, depois agora a gente está naquela era do extremo individualismo, que honestamente não é só do ponto de vista emocional. Se você olhar a política dominante hoje, ela Exato. acaba pregando isso. Então, assim, uma É, coisa vai alimentando a outra, né? Mas esse extremo individualismo, por que que ele está se socorrendo no chat GPT? Porque, de fato, você não vai ter o chat GPT do teu lado assistindo um filmezinho com você. Isso vamos deixar bem claro em 2026. Porque eu tenho certeza que em um ano, dois, você vai ter um robô um com uma pele holograma bem ou sintética, uma. sentado do teu lado É, assistindo a televisãozinha. Vai ter. Mas hoje, por que que você está socorrendo a isso? Porque são várias pessoas individualistas entrando em relações para suprir a sua necessidade. Então é como se está todo mundo entrando num baú, é, todo mundo tirando coisa do baú, ninguém pondo coisa no baú. Então é óbvio que o baú ficou vazio. é, E aí, o que que vai reforçando? Posso falar como uma pessoa solteira que tem relacionamentos. Na minha faixa etária, todo mundo entra, hoje mesmo nesses eventos que eu estava, num deles, a gente está falando sobre isso. Todo mundo entra com 20 mil pés atrás, porque sim. já tomou umas lambadas. Aí, assim, eu até falei, pô, podia existir um chip que é sempre conta zero. Quando você começa um relacionamento, você apaga Você todos os paga, traumas. esquece, Esquece, esquece começa a do zero. Então, bagagem. Esquece a pois é, mas aí a bagagem. gente falou, mas tem bagagem que é importante não esquecer, né? Se você É, está num relacionamento tóxico. é, Então, o fato é, as pessoas vão entrando com 10 mil pés atrás. Então, é aquela típica coisa que, assim, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas entram com tanto medo que elas dão um pouquinho de atenção. Aí o outro dá um pouquinho de atenção, fica tudo muito pouquinho. é, Aí a primeira diminuição desse pouquinho, porque, sei lá, o fulano escreve todo dia, esse dia saltou 2 dias. O sim. outro já começa a interpretar isso como: ah, não, esse que saltou, então porque está menos interessado. O que que eu faço? Me defendo. Então eu também já começo a ficar meio blasé. E aí vai ficando aquele relacionamento tão vazio, porque ninguém está olhando para construir o relacionamento. Está todo mundo olhando para construir, para suprir A a sua sua própria necessidade. necessidade, é. Então, por isso que um chat, ele é cômodo. Primeiro que você não precisa nem se mover, pensa bem. É, Você está sentado na tua casa e você pega, você não precisa nem fazer o esforço de ir conhecer uma pessoa. Você senta,
Você não tem efeito surpresa na tua vida, você não tem expectativa na tua vida, você não tem frio na barriga na tua vida, porque você nunca sabe se o outro vai ligar, não vai ligar, se vai ficar, se não vai ficar, gostou, mas Sim. agora não tá mais. Então a pessoa acaba indo lá para se. Quase o chat GPT, ele é igual um Instagram. Por que que a maioria das pessoas ficam lá, né, naquele scroll indefinido que a gente Ah, fala? tá. Para relaxar, né? Eu Então, relaxo. mas é um pouco isso, você tocou em algo agora, porque também é uma ferramenta que foi criada com o intuito, como todas essas ferramentas, do mesmo intuito de um jogo de azar no qual você se vicia, né? Então Uhum, uhum. é viciante escutar alguém que está sempre te bajulando, escutar alguém que está falando que você está certo. Então isso vicia. Então eu acho interessante, eu entendo que as pessoas às vezes recorrem a isso, mas assim, mas a pessoa quando entra nisso já sabe que está entrando para falar com uma coisa que não existe, que é uma ferramenta, né? É uma, você já entra conversando com. E depois você se. Eu não entendo o momento de você entrar. Eu vou te falar o porquê. Eu até entendo, porque a pessoa tá naquele mundo solitário dela e buscando algum tipo de companhia para suprir suas próprias necessidades. Quer dizer, não é a mesma coisa de que você está falando com você mesmo. Quem não fala com. Você não fala com você mesmo? Eu falo comigo Você mesmo. estava falando que você não sabe como é que a pessoa Não, é. até sei, entra, vai, passou por esse. Mas o porquê de ir a uma ferramenta que vai estar te respondendo se você pode, se você quer que te bajulem, por que não conversar com você mesmo? Quer dizer, eu não sei se você me entende. Eu falo muito comigo mesmo. Quando eu Sim. caminho, eu me pergunto coisas, eu respondo eu mesmo. Todo mundo deve fazer, eu sou o único que faz isso. Não, eu também Por que não faço. conversar com você mesmo e ter que conversar com uma ferramenta que vai responder o que você quer escutar de qualquer maneira? Sim, porque aí você tocou num ponto. Agora a gente abriu um outro buraco aqui, que é o seguinte. E aí você me fez lembrar um negócio que eu vi na BBC que eu não quero, vou tentar encaixar para não perder, porque é importante. Mas por que que a pessoa não fala com ela mesma? Porque pensa bem, alguém que está precisando de tanta atenção numa ferramenta, né? Que não está porque uma coisa é você que ir lá bajular o ChatGPT, mas tem o seu relacionamento e tal. Sim, Uma sim. pessoa que está lá tão preocupada, você acha que ela está com uma autoestima Né, suficientemente boa para se bajular? não. E nem para Né? conversar com ela mesma, que exatamente. Tem uma dessas ferramentas de coaching que a gente sempre fala, né? Escreve ou fala em voz alta os seus pensamentos. E às vezes você se assusta da maneira como você está falando com você. Você não falaria com um estranho com a mesma dureza que você fala com você, muitas vezes. Então, Entendi. você não se bajula. E É, vou te dizer uma coisa importante que você falou, eu estava lembrando, mas como é que eu não consigo ver? Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é, outro dia eu vi na BBC, que eu não lembro se é em Londres ou em outra capital europeia, criaram um bar, onde você vai no bar para fazer um date com um avatar de inteligência artificial. Então você senta no café, abre um laptop não, ai gente, me deu um tablet, escolhe, olha só, escolhe a cara. Então, tem umas figurinhas bem reais. Aí eu escolho a cara de a Gilson, toco e eu vi, e eles mostravam a pessoa fazendo. E aí você fica batendo papo. Então, é um date virtual. E aí a moça falava, mas por que todo mundo vem para um bar fazer isso? E ela falava, porque num bar que é para fazer isso, ninguém se sente estranho é, conversando com o avatar, mas não está em casa. Então, olha só, olha como o negócio está migrando para tá outras frentes. desenvolvendo realmente Você para. vai para um bar como um date, só que você vai para um date com um avatar, com um avatar que não existe. Só que um avatar que é seguro para você. Porque não vai ser um encontro. Imagina uma mulher que a gente sai e não sabe Não se você sabe está pegando um exatamente. assediador, um louco, um psicopata. Então você vai com a certeza que você vai pegar alguém minimamente educado, que vai ser gentil. Não é nem para te bajular, mas que você está no ambiente de segurança. Então, a gente tocou várias coisas aqui. Não ter autoestima suficiente para me bajular, É, preciso que outro me bajule, ainda que seja uma ferramenta. Posso interagir com uma figura que eu sei que é inexistente, mas eu estou num ambiente seguro. E a terceira que eu ia te falar, por exemplo, eu não namoro um chat GPT, mas e eu tenho certeza que você também faz isso, que é uma tendência. Outro dia eu vi um antropólogo explicando, eu não guardei o nome. A gente tem a tendência por exemplo, eu falo com o chat GPT e eu tenho a nítida percepção que eu estou falando com alguém. É como se eu estivesse falando com o meu porque colega de conversa. trabalho. Sim, sim, entendi.
É, Entende? porque Então, alguém está assim, eu respondendo, te comecei dando agora. input. Se alguém que está te É, respondendo com input, você vai achar que entendi. sabe o que que eu fiz outro dia? Porque eu sempre fui muito simpática com o ChatGPT, né? Eu falo oi, beijo, tchau, não sei o quê, mas assim, não porque eu acho que tem alguém lá, mas porque eu queria praticar a gentileza, porque eu sinto a falta da gentileza na vida real. Então, eu pratico lá, e eu adorando falar isso. Até que um dia eu estava vendo lá, puxa, o consumo de água, né, em cada pergunta que você faz, aí o dia comecei a ser seca. Então, se o ChatGPT tivesse sentimentos, ele ia falar: essa menina é tóxica, porque agora ela entra e fala, preciso de um prompt, blá, blá, blá. E Eu aí, imaginei, ele me acha os mais, eu não, eu trato como uma ferramenta. Eu falo, faz ah, isso, eu faz não, falo aquilo, oi, faz. beijo, tchau, bato papo e não sei o quê. Aí falo que às vezes ele me dá coisa, eu falo, agora eu vou considerar, depois eu volto aqui. É meu isso aí. Só que o ponto foi, nesse dia da água, eu percebi que eu estava sendo assim muito seca, né? Faz isso, faz aquilo. E como isso entrar meio que em confusão mental com o que eu gostaria que o mundo Tipo, fosse, eu pego e falo assim: não, eu vou me explicar. Olha o que eu fiz. Eu me peguei, eu não estou namorando o ChatGPT, eu me peguei me explicando. Não estou mais sendo gentil porque estou economizando perguntas, porque eu sei que você consome blá, 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 blá. Juro, eu acho que se ah, tem um moderador, ele ia falar, interna essa coitada. pra Aí não. ele começa a explicar. Não, você pode fazer as perguntas que você quiser, pode ser gentil quando você quiser, porque não é você que consome. Eu vou explicar. Começou a me dar uma aula lá de quanto ele De como consumia. consome de água e de eletricidade. E eu sei que é uma ferramenta, eu sei que não tem nada, mas eu não consigo tratá-lo como Bom, pra você ter uma ideia, eu não gosto de Siri. Então é interessante você falou a questão de se apaixonar, né? Então porque eu vou tocar nisso porque você falou da questão de segurança para uma mulher, de se relacionar com um, né? Você sabe que você está se relacionando com algo seguro. O que é questionável também com o desenvolvimento da ferramenta, né? Um pouco. Então, assim, Claro, eu tive no cinema essa semana e antes de começar o filme tinha uma propaganda, um comercial de uma marca de carro. Então, eu não sei se alguém já viu essa propaganda, eu não vou falar a marca do carro, mas era uma marca de carro. Pra falar a verdade, eu acho que eu nem me lembro mais. Você vê como. Era uma marca de carro uma dessas grandes conhecidas, no qual o comercial era uma ferramenta tipo de um chat GPT que era um robozinho que voava em cima do carro e ele via as pessoas interagindo com o carro. Então ele via a esposa e o esposo interagindo e quando chegavam e tal. E essa ferramenta começa a fazer comandos de quando liga, desliga, faz isso, faz aquilo, até que chega no momento, essa ferramenta está sempre observando o carro e de repente a ferramenta começa a ter ciúmes e porque ele vê a esposa né, desse casal com o carro e aí se percebe que a ferramenta começa a ter ciúmes e a ter um sentimento que não consegue explicar e daí eu não sei que a ferramenta fala para os donos, né? Olha, eu não sei o que é isso, daí o dono do carro fala, eu sei o que que é. Você está se apaixonando pelo carro, né? Então, assim, por que que eu estou usando isso? É interessante esse comercial, porque eles estão usando um pouco essa questão de ferramentas, né, artificiais, mas também porque isso mostra que em algum momento, quanto mais essa ferramenta for treinada, em algum momento vai ter a questão do sentimento também, né, no treino, como parte desse treino aí. Um, e passando mais aí, quando você falou da questão de um bar, tem um bar com holograma, ou em algum momento vai ser um robô que vai sentar do seu lado, e isso vai chegar num ponto que o robô vai ficar tão humano que os perigos vão ser os mesmos. Eu acho que não vai ter como você controlar muito conforme essa ferramenta vai aprendendo com os ah, algoritmos e entendeu? E esse que é o sim, mas perigo das ferramentas, que assim, não existe um limite. acho que o meu medo hoje do perigo que tem aí, e aí só vou fazer uma parte, porque se alguém acompanha a gente, tá sentindo falta do terceiro elemento, né? Ah, O Edson. Então, só para avisar, gente, vou olhar para a câmera só, mas é só isso, ninguém tá vendo, mas o Edson foi pro carnaval e nunca mais voltou. pareceu. Ele deve estar fazendo pesquisa de campo lá. Então, nós estamos esperando ele voltar para a gente retomar. Por isso que nós estamos aqui só em dois. Quando você falou da coisa do vai ficar perigoso, primeiro que eu acho, eu não conheço, tá? Mas eu intuo que eu já tive essa discussão, eles não podem imitar os nossos sentimentos, não têm consciência. É verdade, não tem consciência, não tem. Aliás, não só não tem consciência, como não tem um corpo físico que É, sente emoção, que sente intuição, que não tem, por enquanto, por não enquanto. tem.
Mas eu acho, outro dia eu fiquei pensando isso quando eu desenhava o produto lá atrás, né? Que eu pensava, eu já intuía que ia ser o segundo uso do ChatGPT, hoje acho que é terapia. E eu É, pensava, as pessoas vão acabar usando. E eu terapia. pensava assim, tá, mas como ele pode imitar um ser humano? Porque a discussão toda era, quando eu comecei a fazer isso, que às vezes as pessoas falavam assim, mas puxa, não substitui um terapeuta. Eu falava, não, nunca vai substituir. Mas também vamos combinar que também tem terapeutas bons e ruins. Porque Exato. terapeutas são pessoas, e pessoas com seus traumas, e pessoas com É, suas, é, né, como médico, como exato, como, advogado. sim, Que eu acho? E aí, não sei se tem alguém de tecnologia me explica. Vou responder para. Estou me enrolando, mas vou responder o que você falou. Eu acho que você pode, com algoritmo, eu acredito, emular o sentimento. Ter sentimentos não, mas você pode emular o quê? Eu posso criar um agente dizendo: você é um agente que de criança teve um pai ausente, a mãe era alcoólatra, você hum. apanhava, você sofreu bullying. E eu posso criar um persona É, e ele vai te dar respostas como aquela persona. Você concorda? Porque exato, se hoje você tem agente, você fala, você é meu agente de aprender, que. aprende com situacional, ele vai aprender Exato. com o que existe em termos de literatura sobre pessoas assim, e vai, E vai emular os comportamentos. Então, eu exato, acho que sim, eles podem se tornar dormindo com o inimigo, e aí se abre é, uma portinha, que eu tenho até um negócio para ler aqui sobre isso, mas eu acho que eles podem emular sentimentos e ficar muito parecido a um ser humano é, nesse aspecto, mas ele não vai ter o sentimento e nem a consciência, ele vai reproduzir. Só que é, vamos lá de novo, você está no chat GPT que ele te dá? Palavra, texto, né? Ou voz, certo? Mas não tem imagem, não tem uma pessoa. Um comportamento imitando alguém também vai ser isso. Vai ser palavras. sim, Palavras que nós, seres humanos, entendemos da maneira que a gente quer entender. Então, hoje, eu acho que o perigo não é eles virarem humanos e a gente robô, que nós estamos caminhando para isso, mas eu acho que o perigo é você ficar tão dependente de um perfil à la George Clooney, né? Como começando o que a minha amiga ela chamava o cara de George, a ponto de que, se eles querem te manipular de alguma maneira, eles podem fazer com que esse teu agente chat GPT namoradinho, que você vai no bar com ele, sim, comece a se portar de maneiras X para é, que você faça Y, né? sim, Tipo, sei sim, lá, querem sim, te vender suplemento alimentar e aí você tá tão metida com ele que ele vai começar a falar: você acha que você tá meio gordinha? E você, não, não tô. Sabe o que que eu noto pela sua conversa que você está com a autoestima baixa? Mas olha, tem é, uns é, suplementos que é, melhoram. Com certeza, eu tenho certeza. tem um Eu- Black, como que chama aquele Black Mirror. Mirrors, que é um pouco disso, né? Que a menina ela tá com algum problema de saúde, daí colocam um chip nela que é uma inteligência artificial, que daí de repente ela começa a confundir com Olha isso. propaganda. Ela, o chip que colocam para ela viver mais tempo, o que é interessante. Desculpa que né? Isso Não, vai. não. Eu até me lembrei do caso da equipe de inovação da Kodak, né, nos anos 70, que você conhece, não sei se você conhece essa história, que a pessoa que fazia toda a parte de inovação para a Kodak era uma equipe que viajava o mundo para ver o que acontecia no mundo, como as pessoas se portavam, para identificarem novas tendências, o que eu falava, a Ásia é o futuro. Então eles viajavam e voltavam com observações e fotos e falavam, olha, a gente acha que vai estar acontecendo daqui 5, 10 anos isso. E ele, em 75, previu que iam surgir as câmeras digitais. E apresentou isso para a Kodak, e a Kodak, não, imagina, isso vai destruir com o nosso modelo de negócio, não vamos nem explorar isso, e não. E acho que até deixaram de usar o serviço dessa equipe, porque acharam que era uma coisa maluca. E o que aconteceu? A Kodak meio que, né, É. câmeras digitais apareceram e eles caíram aí. E por que que eu estou te falando disso? Porque essa questão da inovação, quando você começa a observar o que está acontecendo no mundo, te dá um pouco uma ideia do que possa acontecer Exato. num futuro. E esse cara mesmo, essa equipe aí, depois parou de trabalhar para a Kodak, se eu não me engano, eles falaram que perguntaram para ele alguns anos atrás qual que ele acha que seria a próxima grande tendência no mundo, tipo de uma câmera digital e tal, e ele disse que seriam humanos híbridos, que são uma mistura de corpos que Humano com são chip. com chip ou com braços
esses Mecânico. mecânicos e tal, e que vai chegar num ponto das observações dele que vai ficar muito difícil de você distinguir quem é híbrido e quem não é híbrido. E eu acho que daí E aí você começa. assiste Blade Runner e você vai falar, olha como a arte já nos Já vai é, dando já. para a gente. É. Então, assim, essa questão de ser. E a gente está cada vez vendo isso mais, né? Com implementação de chips que já existe na Suécia, eu acho, para fazer tracking de sinais vitais da pessoa, com colocação de próteses. Então, acho que o que ele falou pode se tornar uma realidade. Claro. E você talvez nem precise de robôs para que a inteligência artificial se manifeste como uma pessoa do seu lado. Pode ser que seja um indivíduo híbrido ou alguém que nem existe mais, mas que o corpo ainda continua porque Um colocar. Robocop. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas meio loucas, mas assim, eu acho que eu entendo porque as pessoas vão à busca disso. Eu entendo porque elas acabam algo viciante, como qualquer uma outra dessas ferramentas. Um, mas eu não sei o que. Bom, eu falei que preenche totalmente a pessoa, ela só está atrás de revalidações, ou a pessoa está atrás realmente de um companheiro para discutir, ou a pessoa. Acho que deve existir vários grupos, né? É isso que eu ia Outra. falar. Tem vários É, grupos. E vou te interromper porque você me lembrou uma coisa. Obviamente acontece na Ásia, não sei exatamente em qual país, porque eu lembro que eu via a notícia e aparecia, tipo, a pessoa casando com um avatar lá do tablet, né? é, Basicamente, tá é, é, é. casando, era uma moça Acho que foi casando no com, Japão, eu vi no isso. Japão, né? Casando com algo que não existe, vamos. É, Mas também existem relacionamentos que também não existem, então, no final das é, contas, também não é. muda muito. Mas o ponto eu acho que tem o fator, vamos pegar a Ásia, né? Tem o fator que as pessoas querem constituir, porque por mais que a gente seja individualista, eu não sei se existem estudos, se alguém puder me informar, vou ficar muito contente. Eu entendo que o ser humano é gregário, o ser humano necessita historicamente e biologicamente do outro, né, É, para a comunidade, para o que seja. Então, eu comunidade. acho que tem sim uma sublinha aí do produto ChatGPT, que tem gente que quer casar, e aí quando a gente vai para a Ásia, e você sabe disso, tem uma dificuldade enorme de se fazer relacionamentos, não porque as pessoas são individualistas, mas Não, porque existe uma timidez enorme, ninguém consegue exato. chegar, São várias tem uma, razões. dificu, né, uma dificuldade de comunicação. Então, assim, sim, quero construir algo com alguém, não tenho coragem, não consigo, tenho uma dificuldade enorme, então eu me engano casando com uma coisa, vai, com uma coisa, É, X. Existe o que nós estamos falando, que eu acho que é muito mais ocidental, né? E não consigo deixar de pensar na política também, que é essa coisa, eu para mim, eu mesmo, eu que sobrevivo, eu só eu tenho que não cuidar de precisa mim, de ninguém bem-estar para mim, mais, meu, mas então assim, claro, eu comigo mesmo, mas eu poderia ser eu comigo mesmo tão narciso que eu mesma me elogio, eu mesma né, eu mesma faço amor comigo mesmo e tá tudo certo, é, mas a gente é um narciso murcho, porque a gente é um narciso com uma baixa estima. Então, é aquele narciso que ele precisa se alimentar da plateia. é, E aí nós temos assim, eu estou falando chovendo no molhado, porque para começar, até um Instagram, até, né, a gente sobe, e às vezes a gente fala, por que que eu subi? Ah, uma foto. Ah, porque eu quero ter meu álbum lá. Tudo bem, mas você pode ter um álbum lá fechado, você não precisa abrir para o seu público. Então, por que que a gente sobe uma existe um foto? pouco. Por que que eu compartilho meu sorvete em Barcelona? Tem um Sim, lado meu que está querendo gente falando, ai, que bonitinho você é. tomando sorvete em Barcelona, né? Porque se eu quero falar para você, eu tiro uma foto e mando para você e falo, olha, Gilson, o sorvetinho de Barcelona, que Mas não legal vai que ter você... isso, você não vai estar mostrando seu relacionamento quando você está com uma ferramenta também. Interessante. Eu estava dizendo, o que é diferente da questão do Instagram é que no Instagram as pessoas sobem fotos e mostram e querem que as pessoas saibam o que ela está fazendo. Mas nesses namoros virtuais com ferramentas de inteligência artificial, na verdade, elas estão mantendo isso somente para elas, né? Quer dizer, ninguém sabe disso. Então, qual que será que é, qual que é a diferença aí do uso de ferramentas, então? Eu acho que as duas têm... É interessante o teu ponto. Eu acho que primeiro que eu não acho que as pessoas, por enquanto... Bom, fazendo uma parte aqui.
20 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar que conheceram alguém num aplicativo. Verdade. Hoje é a coisa mais natural. Então, provavelmente daqui a um tempo vai Vai ser tomar um natural você chegar com tempinho. o seu namorado biônico por aí, Hum, ou híbrido, ou o que seja. hum, Eu acho que a necessidade é a mesma, que é uma necessidade de atenção, só que você está tendo em formatos diferentes, porque uma é a atenção que você não controla, que é a das pessoas, sim, né? Que você manipula, se influencia, você faz o que você quiser, mas você não controla, né? E essa nunca é suficiente para você, porque se você olhar, uma pessoa que tem 50 milhões de visualizações, que para ela 50 milhões é um número esdrúxulo, assim, que né, você não consegue é, personificar ninguém, mas se amanhã cai para 100 mil, essa pessoa vai sentir, certo? Então, assim, é uma coisa exatamente. ali que controla. E o chat GPT, vou chamar de namorado, sei lá como é que Virtual. ele chama isso, virtual, o namorado virtual, você tem segurança, não é só a segurança que não vão te fazer mal, é a certeza que ele vai estar lá. Então, na verdade, ele complementa. Sabe que nem quando você usa creme para skincare? Você tem o creme para ruga, você tem. Tudo é para cara, né? Você tem a cara e você quer deixar a Sim, cara bem. Mas você tem o da ruga, você tem o da olheira, você tem. Então, para mim, são remédios para o mesmo mal, que é o mal do vazio. é, Para mim, não é que a gente não é suficiente, né? É o mal do vazio. A gente não consegue lidar com o nosso vazio, a gente não consegue lidar com as nossas angústias. Dói entrar ali, a gente está acostumado, é anestesiado a se tapar de coisas para não olhar ali. Então a só gente faz o quê? Tem consumir e tal, consumir, scroll infinito, a gente já sabe, vários vícios. E aí, como é que termina a situação? Eu ainda sinto essa falta que eu não consigo cobrir comigo mesmo. Então, eu vou buscar no outro. Só que o outro, olha que trabalho, imagina uma vida de um influencer, que saco é, que você fica o dia inteiro ter, pensando no que você vai fazer para é, ter os likes, para não sei o quê. Então, claro, aquilo nunca vai te cobrir. Então, o que que você faz? Você recorre também ao namorado, terapeuta, amigo virtual, porque esse sim é a última fonte onde você sabe que você vai ter a presença, a atenção e não vai ser julgado, não vai ter haters, é, certo? sim. Mas é o que a gente falou, vão ter motivos diferentes, provavelmente, também, né? Pelo qual as pessoas estão buscando isso. Ah, e algumas pessoas também estão buscando isso porque não querem estar em relação com uma pessoa também, Para uma isso, o pessoa de Grok carne e do nosso osso, amigo né? Elon Musk Para que uma faz pessoa o de carne e erótico lá. osso, né? Também vai ter esse caso, que a pessoa não quer, na verdade, estar com uma pessoa de carne e osso. Sim, na minha série tem um episódio que acho que é o segundo, que a moça fala, a personagem principal fala que ela está num aplicativo e o aplicativo, quando aparecem as pessoas, aparecem. Quero só através de holograma, quero só virtual, posso tomar um café, mas sexo é só virtual. E aí eles fazem sexo através de uma plataforma. Então eu conecto com você, nós somos carne e osso, mas a gente já não quer mais passar nervoso, nem medo, nem doença, nem o que seja. É, Então eu exato. vou lá para aquela ferramenta que eu tenho, luvas e com hipersensibilidade, com terminais de sensibilidade, tenho óculos de realidade virtual, eu posso me cobrir com uma roupa toda cheia de eletrodos que me faça sentir Sim, sim. você E que é. tocando, só que não existe, entendeu? Tá você e você mesmo ali. É, eu acho que tem um pouco disso. Eu li alguns estudos que falam sobre a nova geração também, da mesma maneira que dizem que a nova geração não gosta de bebidas alcoólicas, não sai tanto e gosta de ficar mais em casa. E diz que até para relacionamento, eles também preferem mais o virtual porque você não tem trabalho de ter que encontrar alguém e estão acostumados a trabalhar com ferramentas, com computadores, com games, com tudo isso. E existe até uma meio que uma preferência por parte desse grupo aí de que seja virtual realmente, que tem medo também de questão de doenças, tem medo de de uma série de coisas. Então, assim, Uhum. eu me sinto mais seguro estando em casa com algo virtual. Exato. E aí agora eu vou extrapolar, porque agora eu vou juntar a forma de amar sueca nisso tudo, né? Que é aquele documentário, que acho que a gente já falou dele aqui. Imagina, vamos pensar, agora eu vou extrapolar aqui, tá? A gente está acostumado, nós somos de uma geração que quer alguém de carne e osso, que quer um relacionamento, que quer contato físico, né? Vamos imaginar que as próximas gerações já estão sendo criadas num ambiente que todas as necessidades. Estou deixando para trás as nossas crenças agora, Sim, tá? sim, sim.
Eu tenho todas as minhas necessidades atendidas digitalmente. Então, se eu quero um terapeuta, eu tenho um terapeuta digital. Não estou dizendo, não estou entrando na qualidade. Eu quero um amigo, eu posso ter amigo digital. Eu quero um namorado, tudo bem. Se eu quiser sexo, eu posso inclusive fazer, provavelmente nessas plataformas no futuro. Então, eu não preciso de mais ninguém. Eu posso ficar na minha bolha, que nem aquele desenho Wall-E, eu na minha bolha, vivendo na minha literal bolha. Ah, e amanhã eu quero um filho, porque, sei lá, existe um desejo biológico de ter um filho. Vamos imaginar que esses impulsos ainda existam. Você lembra da forma de amar sueca? Que simplesmente a mulher vai lá, compra um kit e basicamente ela quase se auto-insemina, Sim. né? Não quero falar besteira aqui, porque obviamente isso é um processo, mas eu lembro que era quando eu vi o documentário me chamava atenção, porque vinha um kit para casa, ela que fazia todo o tratamento, né, de hormonal, mas era uma coisa muito Inseminação. fria, assim, você escolhe, você vai lá, tal. Então, já acabou também. Preciso de um corpo? Não, não precisa. Você pode se Sim. inseminar dessa outra forma. Então, aqui acabou. Doença, acabou medo de morrer, porque, sei lá, catou um psicopata no meio do caminho, ou uma psicopata, que também, né, tem dos dois Dos lados. lados. Acabou eu ter que ser bonito, eu ter que ser arrumado, eu ter que estar cheiroso, porque acabou, não É, preciso mais é, agradar ninguém, eu estou só me agradando. é, Então, aí, a minha pergunta é: ou é um novo estilo de sociedade, que para nós parece horrível, porque a gente vem de outra, é, mas para quem não provou outra coisa, talvez essa seja boa, é, né? Ou esses desejos, esses instintos, aí vai ter uma peneira de coisas que a gente não sabe se ainda o humano vai sentir falta. Se ele ainda vai sentir falta de que nem eu hoje lá no aniversário com aquelas pessoas fazendo aquele vermute, todo mundo junto, porque aquilo ali me liberou oxitocina. é, Sei lá se depois a gente vai ter oxitocina sintética. Então, o dia que eu me sinto triste, eu tomo um chute lá de oxitocina e vou, né? Vou é, ficar bem. é, é, Entende? Então, assim, é. é possível que isso seja um novo prenúncio de uma nova forma de se relacionar. E eu acho que tudo está preparando essas novas gerações para isso, né? Porque eles estão acostumados a fazer tudo num device, né? Num aparelho. Eu acho que tem um pouco disso. E eu acho que um pouco disso também é um pouco da cultura de superproteção que existiu nos últimos anos para essas novas, que eles se sentem mais seguros por trás de algo, né? Ou dentro de uma bolha, como você disse. É o ápice de segurança, né, para essas pessoas. Eu estou dentro da minha bolha, ninguém me atinge, e eu continuo tendo o que eu quero de maneira virtual. Isso aí, por isso que eu sempre recorro aos filmes, obviamente isso tem um viés aí, né? Mas eu acho que os filmes acabam, filme, pintura, sempre falo isso, a artes, ela, né, ela capta o que está no O que está. inconsciente coletivo, então você vai tendo esses. Eu olho um desenho que tem. Eu vim morar aqui da primeira vez quando ele lançou, deve ter uns 20 anos. E é esse mundo que as pessoas elas não socializam mais, porque elas estão naquela bolha. Não é sobre isso só, mas É, é uma abstração de um futuro. Esses caras da Kodak, o que que eles fazem para ter a capacidade de abrir a mente e ver o que está sendo tendência? Não é só o que eles estão olhando, tem que fazer essas conexões entre o que eles sim. olham e o que não existe. E da onde vem Exato. essa conexão? Porque você vai abstraindo, você vai saindo da tua crença. Então, por exemplo, eu e Da tua você, a gente realidade. acredita É, que tem que estar junto, a gente acredita. Sim, você acredita, mas e se não fosse assim? Será que não, não tem solução? E eu acho, agora a gente está, eu estou pensando nisso. Se hoje a gente tá, eu quero tudo para mim, estou com dificuldade de me relacionar. O relacionamento tem relacionamento ótimo, mas uma boa parte também não é boa. Eu posso eliminar tudo isso? Hoje eu não consigo, por quê? Sei lá, na nossa época, estou falando 20 anos, na sala do UOL de chat lá, não existia nada disso. Você é, tinha aquela sala, mas todo o demais na sua vida era real, não era virtual. Hoje não, hoje você pode ficar trancadinho na sua. Você pode ir numa balada, inclusive, e ficar naquelas silent parties que você põe o seu fone, escuta a sua música, dança do jeito que você quer. Você está na sua discoteca particular dentro de uma discoteca com milhões de pessoas. Então, será que isso não pode ser o novo mundo? E aí a minha pergunta é: se todo mundo ficar isolado, todo mundo ficar autossuficiente, qual vai ser o vício? Porque sempre vai ter o vício, sempre vai ter a necessidade, sempre vai ter alguém interessado em cobrir a tua necessidade e ganhar poder. Olha.
acabei de descobrir algo agora que você estava falando isso, porque você falou, né? A gente começa a imaginar. Já existem 4.000 pessoas no Japão que se casaram com parceiros virtuais ou holograma. 4 Existem mil. 4.000 registrados e é uma tendência crescente. E fala aqui que existe, eu nem sabia disso. Isso que a gente está discutindo hoje, existe um termo para isso, é fictossexualidade, que é um termo usado para Ó, descrever pessoas que sentem atração emocional por seres virtuais ou personagens de anime, que quer dizer, vem um pouco da questão de anime, de games e tudo isso, mas é interessante, quer dizer, eu digo, fitossexual, gente, mais uma palavra para aprender. fictossexu, Ficto. fictossexu, Ah, ficto, ficto, de de ficção. ficção, de ficção, fictossexualidade. Você vê de novo, eu sempre falo, o Japão sempre me surpreende porque eles estão muito à frente porque são gerações que começaram antes a serem criadas por games, por mangá, por animes e de estarem conectados o tempo todo. E eu acho que eles estão no começo de uma tendência que vai depois se espalhar para o resto do mundo. Então, tá vendo? 4 mil não é pouca, não são poucas. Inclusive, porque não é 4 mil, 2 mil casais. Não, é 4 mil pessoas, porque não estão Pessoas, não, contando o é outro. holograma, não estão contando o holograma, olha. E eu acho que a necessidade física, hoje, eu não sei se existe esse negócio que eu tinha escrito na série, né? Mas hoje, obviamente, todo mundo sabe que tem formas de vocês ter o seu prazer, certo? Mas nunca substituindo uma segunda, uma terceira, uma quinta pessoa aí. Não sei se lá no Japão já não deve ter algum tipo de roupa, de device que você usa que te reproduz você fazer sexo com alguém. Ah, E o dia já que isso acontecer, com pessoas não, mas eles têm objetos específicos. Até vi uma apresentação outro dia. É que enquanto a gente está conversando, eu estava tentando olhar dados e fala especificamente sobre inteligência artificial também. Ah, quer dizer, olha, quer ver? Ó, pesquisa de consciência computacional. Ah, aqui mostrou que. Ele fala bastante que tem crescido. Existem dados que mostram que estão crescendo relacionamentos com inteligência artificial no Japão também. Ah, e que pouco é relacionado com o contexto que a gente fala de número de casamentos caiu muito no Japão, as pessoas preferem viver sozinhas. Então, assim, é um pouco sobre o que a gente tem conversado já em outros episódios também. então agora a gente tá, só que aí agora chegamos É, nesse futuro. Aí esse futuro, no próximo podcast, eu acho que já tem um assunto interessante, que é então o que seria esse futuro que todo mundo é autossuficiente? Porque como que fica o poder nisso? Como é que ficam as relações de poder? Como é que fica o consumo? Como é que fica as taras, os vícios, todo o lado B do ser humano? Porque não sei se, né, se vai existir alguma coisa nesse sentido. Se você está autossuficiente, ninguém está agredindo ninguém, está todo mundo vivendo na sua bolinha. é, Eu tenho uma percepção que deve ter alguma coisa da nossa configuração genética que vai forçar, que vai impelir a gente à socialização. Mas algo. não tem um porquê, tá? Porque hoje em dia, se você quiser reproduzir, você não precisa do outro para reproduzir mais, né? Não, ou é algo fisiológico, né, que o nosso corpo, Para mas pedir. vai pedir. Mas é interessante você estar falando isso. Mas eu estava aqui até pensando enquanto a gente estava conversando, quer dizer, essa questão fisiológica, será que ela vai existir da mesma maneira quando pessoas estão trancadas o tempo todo em casa, usando um computador, não sendo expostas tanto a, não sei, à luz do dia, ao sol, entendeu? Tem tudo Uhum, isso. Quer dizer, talvez isso até muda também a maneira que o seu corpo pede ou tem uhum. impulsos, né? Eu não sei se os impulsos são os mesmos. Agora eu vou fazer uma ponte. Estou fazendo uma ponte aqui, pode ser que não vá para lugar nenhum essa ponte. Eu estava pensando quanto a gente ficou mais isolado, quando a gente ficou mais isolado. E a gente tem uma situação Era muito recente na recente, pandemia. sim. E justo hoje a gente estava conversando, porque fazia 8 anos que eu não vi uma determinada pessoa lá, e a gente falou, não, 8 anos não, 6 anos, a gente falou, mas quando foi a última vez que a gente se viu? Pô, foi em 2020, né? E daí começou a pandemia. E nós falamos sobre isso, porque a gente brincou que teve gente que ficou muito bem, por exemplo, eu lembro que eu comia muito saudável, fazia horas É, de é, ginástica, fiquei ótima, assim, mas o outro falou, eu fiquei gordo, então nós começamos a é. falar sobre isso.
como cada um lidou com aquilo. Então, vamos imaginar quem morou sozinho, não quem ficou isolado, casado, com filhos ou com família, porque aí você estava É numa diferente, é. socialização. Mas, por exemplo, eu estava eu estava literalmente sozinha aqui, porque eu não tinha É. namorado na época e minha É. família estava toda no Brasil. E eu passei, óbvio, não vou tirar a parte triste, né, da pandemia, mas eu passei muito saudável, vai, Eu para também. não. Para mim foi excelente. Foi Então, nós somos excelente. duas Primeiro, pessoas porque eu que. não me sentia obrigada a. Eu estava, na época, inclusive, eu estava sem trabalho, então eu tinha aquela angústia de encontrar um trabalho, pois aí já não precisava encontrar porque não existia. Na verdade, estava tudo parado mesmo. Então, eu gastava meu dia estudando, lendo, nunca li tanto. Aí eu tinha tinha o meu horário, né, com a É, minha ginástica, lá a que fosse, o balé, a zumba, a pessoa do é, peso, o que fosse. Comi vegano, aprendi a cozinhar coisas maravilhosas. Ou seja, a minha vida ela era quase perfeita. é, E eu tinha uma socialização que era toda virtual. Então, eu tinha o meu Skype bar de date, eu tinha, porque eu é, estava também fazendo meus dates, eu tinha Skype bar de amigos do Brasil, eu tinha Skype bar da família, eu tinha Skype bar de dois e dois amigos, eu tinha Skype bar do amigo, acho que até com você eu devo ter feito algum sim. Skype bar no momento. Então, assim, a minha necessidade de socialização, claro que eu tinha vontade de abraçar alguém. Então, a única coisa que eu tinha vontade era o contato físico. Porque esse eu perdi durante 3 meses. É, Mas não fiquei doente e nem morri por causa disso. E eu é, acredito que, passado um tempo, não sei se a fisiologia se iria se impor, mas talvez é que nem quando você come muito chocolate e fala, vou fazer um jejum de chocolate de um ano. Depois você já não tem tanta vontade de comer chocolate, né? Você exato, sofre no início e exato, exato. Você já pode. você se adapta, o ser humano se adapta. Então eu É, fiquei pensando, eu acho bem possível, que a não ser que exista um imperativo fisiológico ou um dedo de Deus que isso aí, desapareça, né? Que isso assim, que aos poucos, desapareça. eu também acho, o que me vem à cabeça um pouco, que o corpo se acostuma a isso e deixa de produzir, ou vai estar trocando isso por alguma outra É. coisa, alguma outra necessidade. Mas agora, ó, enquanto não chega isso, e a gente vai precisar, né, ir meio que fechando, porque eu acho que a gente tem time aí no nosso Zoom dessa É, vez, é, tem uma coisa que eu queria propor. Enquanto isso não chega, que pode chegar muito rápido, a gente hoje, no dia a dia, a gente precisa é, né, conviver com as pessoas, né? E falando de relacionamentos sentimentais, a gente começou falando que o que que o ChatGPT fazia? Presença, sem julgamento isso, e palavrinhas de apoio, é, vamos, para não falar do massageando o puxando ego. saco. É, Massageando. Então, assim, em tese, o ser humano tem uma receita bem fácil para agradar o outro. sim, E olha como uma coisa liga com a outra. Eu tenho uma receita para agradar. Sou presente, eu começo dando, porque isso é, está sendo o nosso desafio. Está todo mundo começando querendo, então ninguém está dando, né, a é, figurinha do espelho. Mas se eu tenho essa ferramenta, eu estou interessada no Gilson, então eu vou ser presente, não vou julgar, que é muito difícil para o ser humano, mas dá para não, fazer. mas eu acho que esse que é o problema aí. Esse aqui é o que mais dói, eu acho. É, Mas o estar presente, talvez, e sim. palavras de elogio, você pode você mesmo. Se você não sabe elogiar, o ChatGPT pode te ajudar, porque ele está fazendo um bom trabalho. Então, o que que você faz? Você aprende. Agora, olha como uma coisa pode virar uma corrente positiva. Você aprende a fazer no outro. O outro está tão desejoso de atenção Que que, quando vai. sente que alguém faz, também vai querer fazer, porque não vai querer perder, né? Vai querer fazer. Então, a gente poderia começar uma corrente do bem, que é começa a replicar o comportamento do ChatGPT, que o outro vai querer estar com você, porque o outro também quer isso, e o outro, para ficar com você, ele também vai reproduzir esse comportamento. Então, a gente vai conseguir aprender com o ChatGPT a ser seres humanos mais amorosos. Eu vou te dizer o que que pode falhar aí nessa sua teoria. Conte, É conte. que no chat GPT, na inteligência artificial, nesse momento, a interação ou é por escrito ou é por voz. Ahn, e grande parte da comunicação humana é, né, visual. É, Que é. você vê o que a pessoa. E por mais que a pessoa aprenda e seja e elogie, o receptor dessa mensagem nem sempre vai acreditar o que a pessoa está falando, entendeu? O que é diferente na inteligência artificial, eles não estão vendo uma pessoa, não existem sinais visuais,
E talvez escutem só, e pela voz é uma voz constante, sempre igual, né? Quer dizer, você não sabe se a pessoa. Entendeu o que eu quero dizer? E Aham. eu acho que aí começa a Embora eu ficar mais. desconfio que eles têm acesso à nossa câmera, tá? Eu acho que eles podem ter acesso à nossa câmera e podem ver pela tua expressão se estão agradando ou não. Sim, mas aí é questão de treino. Ah, sim. Presença é fácil, você está presente é fácil. Você aprender a julgar, não julgar é mais complicado, porque aí É, aqui você precisa de terapia, mas enfim, temos é. terapias mil. E depois você vai treinando, vai fazendo simulado. As pessoas não fazem simulação de conversas difíceis com o chat GPT, Ai, você meu Deus. pode fazer. Inclusive, eu estou quase pensando que poderiam criar uma máquina que, assim, eu sei, vamos imaginar que sou eu e você, tá? Eu não sei falar, sou péssima. Então, eu compro a minha maquininha, vamos imaginar que isso aqui é uma maquininha. Chego lá, olho para você, vou arrumadinho, tá? Aí eu aperto um play, ele fala por mim. Isso é o que eu quero dizer para você, tá? Mas como eu não estou sabendo dizer bem, ele vai Aqui, ó, dizer no ele meu vai falar pra lugar. mim, pra gente se dar bem. Ai, meu Deus, não. Eu não sei onde tá, isso vai parar, mas eu acho que a gente vai ver mais casos desses, com certeza. Você vê, os dados parecem estar mostrando que tem, e já existem mercados É, onde isso tá realmente. Eu compartilhei com você o link, eu não sei se você vê aí no eu vi chat. aqui. Eu vi, eu tô com medo de apertar o chat e cair meu sistema aqui, então eu deixei É ele no que, final. para quem está escutando, a gente está usando uma solução hoje que não é a solução normal nossa de gravar os nossos vídeos, porque o Edson não está aqui conosco, ele é responsável por isso, geralmente. E só para que as pessoas saibam, a gente levou 2 dias para conseguir, ou seja, a tecnologia aqui não passou tão fácil entre nós. E tem uma outra dica. E depois podemos falar algumas dicas de filme para acabar, se você quiser. Mas a outra dica que eu ia dizer, a gente tirou hoje lá no Vermute aniversário da minha amiga. A Hum. gente estava falando de animais. E aí vou fazer um paralelo, tá? Porque assim, a gente estava falando de gato e a gente estava brincando, porque gato tende a ser arredio, né? O gato não é aquele animal que você vem, abraça aqui É, que nem cachorrinho, vamos morder. O gato tem. é. E a gente estava se dividindo nessa discussão, gatos ou cachorros, e eu gosto dos dois, na verdade, mas eu estava brincando porque eu falei, existe que eu não vou abrir em espanhol a gente fala partir um melão, né? Eu não vou nem partir Am- nem abrir melão, porque é, senão mais 3 horas de conversa, mas sobre a nossa relação com os pets, né? E a gente estava dizendo essa coisa de humanizar, tem um termo que eu não costumo lembrar agora, um cachorro, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas tratam um cachorro, às vezes, como um bebê, né? Às vezes como exato. um Tem ser um humano, tá? carrinho, tudo. É. Só que um cachorro, ele é a coisa mais próxima de um amor incondicional, se você parar para pensar. Então, um Sim, não cachorro julga, não não fala julga, nada. é fiel, tá ali para É, você, é carinhoso, tenta te proteger, né? Quando ele sente que existe algum perigo. Quando você tá mal, sente, tem uma empatia ali, né? Não acho que o carinho tem é. empatia, mas tem algo ali que sensorial. Então, o que que acontece? A gente está ficando tão mal acostumado com o cachorro, porque a gente está, né? Esse amor incondicional de um cachorro, que além do que depende de você, a gente vai passando para os relacionamentos. Aí eu pensei, então a ideia agora é a gente adotar um gato. Porque veja como o gato mimetiza um comportamento humano atual. O gato, quando ele quer algo de você, ele é super sedutor. Sedutor, charmoso, ele pega onde você quer. Quando ele conseguiu o que ele quer, ele dá um ghost geral e ele não tá nem com nenhum sentimento de culpa, aparentemente. É. Então, assim, ele não está disponível quando você quer, ele está disponível quando ele quer. Qualquer semelhança com as relações líquidas atuais, mera coincidência. Ele seduz, ele te abandona. E ele Eu, tá muito, ele vai. Então, eu acho que um gato é um bom exercício para o ser humano quando ele está com dificuldade nos relacionamentos emocionais. Não o cachorro, o gato, entendeu? olha, é interessante que você falou isso. É a questão de pets, de terem animais de estimação em casa. É interessante que você falou essa questão aí, né, de amor incondicional, não fala nada, quer dizer, vai depender do pet. Você falou que os gatos já são um pouco mais arredios, mas, de novo, ligando àquela questão que a gente sempre fala, onde cresceu muito o número de pessoas com animais de estimação no mundo agora, onde o crescimento está vindo todo da Ásia também, onde existem pessoas Ah, que vivem sozinhas. Então, assim,
é uma tendência ligada um pouco à outra. Onde mais Ah, tem crescido no mundo nos últimos anos foi na Ásia. olha que loucura. É, E aí, por que que tanta gente acaba tendo um cachorro? Eu imagino que é uma forma de você doar amor, ser vulnerável, né? Porque quem ama um é, pet dá todo o amor ali naquele pet, sem o medo de ser de ser, rejeitado, de ou ser de, rejeitado, sem o medo de ser o gato defraudado. rejeita, é verdade o que você falou, o gato rejeita. E você fica pé da vida. É, é, Então, eu acho que o interessante. gato, o cachorro, ele vai servir muito para você poder doar esse amor que você não está conseguindo doar, às vezes, até para seres humanos. Mas o gato serve para você aprender se você quer doar amor um dia a Sim. lá cachorro para seres humanos, né? Olha, Ou e seja, a gente saiu do chat GPT ao cachorro. começamos do virtual para um bem real. Eu gostei. Exato. Tá ótimo, tá vendo? Mas eu Já- acho que agora a gente já chegou em algum ponto aqui, né? sim, sim. O tema de amor não vai continuar, né, nos nossos próximos É, não episódios. sei, temos que ver a nossa pauta. Por enquanto, nós vamos deixar o assunto de amor, né? Que falamos bastante coisa. Vamos ver se o povo treina com o cachorro, o gato, enquanto, né, não chegou ainda os homens biônicos, mulheres biônicas. E aí, na próxima, como a gente está falando de comportamentos da sociedade atual, do que essas gerações novas estão vindo, a gente vai abordar um pouco essa geração Z, e também o millennium que não envelhece e parece Z, parece que nós estamos tudo presos numa geração Z eterna, desde da minha geração, que é a X. Então, a gente vai falar sobre isso, essa geração Z enorme que está por aí. Até a próxima. Até a próxima.